Olá, então vamos aqui ao nosso segundo vídeo da nossa série de vídeos das consultas formais que foram protocoladas na Receita Federal. E esse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte: o nosso tema foi o Fundo Rural em uma parceria rural e a sua escrituração no E-Social de produtores optantes e não optantes pela folha de pagamento. Nós sabemos que em meados de 2018 e 2019, com a Lei 13.606 de 2018, a Receita Federal proporcionou aos produtores rurais, pessoas físicas e pessoas jurídicas, optarem a contribuírem para a Previdência Social pela sua folha de pagamento. Naquele momento, eles só podiam contribuir sobre a comercialização da produção a 1,5%, colocando aí Fundo Rural mais Senar, e naquele momento proporcionou-se dessa forma. E com essa possibilidade, a Receita Federal também trouxe, dentro dessa legislação, que essa opção, no caso do produtor rural pessoa física, ela é, primeiro, irretratável para todo ano. Essa escolha ela é anual. E quando você escolhe, ela vale para o ano inteiro, ainda que você tenha rescindido o contrato com todos os seus colaboradores. E traz também no texto uma disposição expressa que diz o seguinte: essa escolha vale para todos os imóveis rurais que esse produtor rural pessoa física esteja explorando a atividade rural. E foi aí que nasceu o problema, que não existe solução na legislação, e daí a nossa consulta à Receita Federal. Eu vou ler aqui a descrição detalhada da questão, né, como foi que nós formulamos essa pergunta, para que vocês possam entender. E para que você possa ver também qual foi o nosso questionamento frente à Receita Federal. Observe o seguinte: dois produtores rurais, pessoas físicas, produtor rural 1, produtor rural 2, que exploram a fazenda contenda, em parceria rural, tendo 50% de participação na exploração da atividade rural para cada um desses produtores rurais, tendo seu contrato lá devidamente registrado nos termos do artigo 127 da Lei 6.015 de 73. Coloquei isso para poder demonstrar a veracidade dos fatos, né? Continuando aqui na nossa explanação do problema. Por determinação da Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado, as notas fiscais de comercialização dessa parceria estão em nome do produtor rural 1, seguida da expressão "e outros" ou "demais", indicando assim a existência de outras pessoas naquela comercialização, no caso concreto o produtor rural 2. A fazenda objeto de exploração da atividade rural dos produtores citados é arrendada, portanto não são proprietários da mesma. Coloquei dessa forma até para poder evitar aquela história de mas o produtor rural principal teria... Não tem produtor rural principal aqui. É 50% para cada e o imóvel rural não é de ninguém, é arrendado. E depois do arrendamento foi feito o contrato de parceria. Continuando aqui na minha explanação, eu coloquei o seguinte: o produtor rural 1 explora uma segunda fazenda, lembrando o detalhe, o produtor rural 1 explora em parceria com o produtor rural a fazenda contenda. Esse produtor rural 1 explora uma outra fazenda, aqui denominada ficticiamente de fazenda porteira, na qual ele tem 100% do resultado da atividade rural, já que explora individualmente e optou por recolher pela folha de salários a sua contribuição previdenciária. Então, nesse caso, o produtor rural 1 optou pela folha de pagamento. E o que aqui diz a regra da legislação? Que nesses casos, você fazendo essa opção, você faz essa opção para todos os imóveis rurais em que você explora aquela atividade rural. Então, ele optando pela fazenda, nesse caso, porteiras, tecnicamente falando, ele também optou pela fazenda contenda, que é a fazenda que ele explora em parceria com o produtor rural 2. Então, aqui foi dito que na qual ele explora 100% do resultado da atividade rural, já que explora individualmente e optou pela sua folha de salários, a sua contribuição previdenciária. Continuando. A escolha da tributação pela folha de salários deve abranger todos os imóveis em que esse produtor rural explora atividade rural, conforme determina o artigo 175, parágrafo 9º da antiga Instrução Normativa 971 de 2009, atual Instrução Normativa 2110 de 2022. Dessa forma, tanto a fazenda porteira quanto a fazenda contenda, explorada em parceria rural,
ambas exploradas por esse produtor rural 1, deverão ter a mesma escolha, ou seja, a tributação da sua contribuição previdenciária com base na folha de salários, de acordo com o que determina lá o artigo 22, inciso 1 e 2 da Lei 8.212 de 91. Então essa é a posição do produtor rural 1. Na fazenda que ele explora em parceria, ele, já que optou pela folha na anterior, na outra, na fazenda Porteiras, ele manteve a opção pela folha nas duas. Aí agora vem o produtor rural 2. Já o produtor rural 2 explora, além da fazenda Contenda, explorada em parceria rural com o produtor rural 1, outra fazenda, aqui denominada ficticiamente Fazenda Flores, na qual ele tem 100% do resultado da exploração da atividade rural, já que explora individualmente e não optou por recolher pela folha de salários a sua contribuição previdenciária. Manteve seu recolhimento pela comercialização da produção com base aí no artigo 25 da Lei 8.212 de 91, incisos 1 e 2. Estamos falando, portanto, de fundo rural a 1,3% e, consequentemente, o Senar, lá do artigo 6º da Lei 9.528 de 97. Então, esse foi o desenho que nós criamos de dois produtores rurais. Um optou pela folha de pagamento e o outro não optou pela folha de pagamento, mantendo o seu recolhimento pela comercialização da produção. Aí vamos ao restante da nossa indagação aqui. Então temos a fazenda Contenda, que é explorada em parceria por dois produtores rurais, sendo que um deles decidiu pelo recolhimento da sua contribuição previdenciária pela folha de pagamentos e o outro manteve o seu recolhimento com base na comercialização da produção, de acordo com os dispositivos legais acima citados. E aí trago toda a fundamentação legal, que é o artigo 14 da Lei 13.606, os artigos 25, artigo 22 da Lei 8.212 de 91, você pode dar uma observada depois. Trago também a solução de consulta COSIT 291, de 23 de outubro, que determina que a opção abrangerá todos os imóveis rurais em que o produtor rural pessoa física exerça atividade rural em consonância com o artigo 175, parágrafo 9º da Instrução Normativa 971 de 2009. Lembrando que essa consulta foi feita anteriormente ao mês de novembro do ano passado e, assim sendo feita, ela trata, naquele momento, da Instrução Normativa 971. Porque, nesse caso, ela ainda estava vigente e hoje é a Instrução Normativa 2110 de 2022. E aí vem nossos questionamentos para a Receita Federal. Nesse caso, como será calculada a contribuição previdenciária 1,3%, portanto estou falando de fundo rural, sobre a comercialização da produção rural dos produtores da fazenda Contenda, ora explorada em parceria rural, e que somente um dos produtores rurais manteve a tributação sobre a comercialização? Nossa primeira pergunta. Segunda pergunta. A contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção, 1,3%, será proporcionalmente ao percentual de exploração do produtor rural 2, ou seja, 50%, percentual esse de participação na receita de exploração da atividade rural, do valor da comercialização, já que esse produtor rural manteve a sua tributação sobre a comercialização da produção. E aí eu coloco uma observação. Assim determina o artigo 25, parágrafo 10 da Lei 8.212 de 91, que diz o seguinte: a contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91, portanto estamos falando de folha de pagamento, ou seja, a contribuição ela é substituída, ao invés de pagar pela folha, pelo fundo rural, e a do segurado especial, referidos respectivamente no inciso 5, a linha A, e no inciso 7 do artigo 12 desta lei, destinada à Seguridade Social ED. Parágrafo 10. Diz o seguinte: integra a receita bruta de que trata esse artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o parágrafo 3º desse artigo, a receita proveniente, inciso 1, e é aqui que vem o detalhe, da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. E aí eu grifei. Então, esse artigo 25 da 8.212 de 91 diz que aquela parte da receita obtida em virtude de contrato de parceria tem que ser tributada no caso do artigo 25, pelo fundo rural desse produtor rural que ele não fez opção
pela folha de pagamento. Continuando, aí eu venho com a questão 3. Como uma empresa adquirente da produção rural da fazenda Contenda, fazenda essa explorada em parceria, vai proceder em relação à retenção da contribuição previdenciária, já que na nota fiscal não trará essa informação da escolha de tributação dos produtores rurais. Teoricamente falando, 50% do valor dessa nota fiscal não deveria ter a retenção da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção, tendo em vista que um dos produtores optou pelo recolhimento da sua contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos, nos termos do artigo 22, inciso 1, inciso 2 da Lei 8.212 de 91. Essa foi a pergunta 3. Aí vem a pergunta 4. Se o produtor rural 1, optante pelo recolhimento da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 22 da Lei 8.212 de 91, portanto, folha de pagamento, fornecer a declaração de que trata o artigo 175, parágrafo 10 da então Instrução Normativa 971 de 2009, naquela época anexo 20 da Instrução Normativa 971, atual anexo 8 da Instrução Normativa 2110, indicando que decidiu escolher sua contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos. O produtor rural 2 ficará em débito para com a Previdência Social, pois tem a sua tributação sobre a comercialização da sua produção e, conforme o parágrafo 10 do artigo 25, a receita da comercialização da produção em casos de parceria rural é base de cálculo da contribuição previdenciária? Por que isso aqui acontece? Porque quando o produtor rural ele fornece a declaração de que é optante pela folha de pagamento, aquele adquirente não vai reter 1,3 dele, vai reter o 0,2 do Senar, só que aqui nós não estamos tratando do Senar, nós estamos tratando de 1,3%. Então tem um produtor rural que é optante, o outro não é optante, a nota fiscal entregue para a empresa adquirente, né? Vou falar empresa, mas para o adquirente, que pode ser empresa, órgão público, entidade isenta ou imune, pouco importa, e aí você dá a declaração do anexo 8, dizendo que é optante pela folha. A empresa não vai reter 1,3%. Mas e a parte daquele produtor rural que não é optante pela folha de pagamento? A legislação é omissa sobre isso. E nessa pergunta ainda, que é a pergunta 4, eu continuo aqui dizendo o seguinte. Dessa forma, sendo fornecida a declaração do anexo 20 da Instrução Normativa 971 de 2009, repito, atual anexo 8 da Instrução Normativa 2110, o adquirente não irá efetuar a retenção da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção por força do que determina a então Instrução Normativa 971 de 2009. Porque ele optou pela folha de pagamento. Então, a pergunta foi, nesse caso, o outro produtor rural ele não vai ficar devendo? Entendo eu que sim, já que ele não é optante pela folha. Pergunta 5. Se a empresa adquirente fizer a retenção sobre 100% do valor da comercialização adquirida, o produtor rural 1, que decidiu ter a sua contribuição previdenciária calculada sobre a folha de pagamentos, poderá deduzir na GFIP ou DCTF-Web 50% do valor retido indevidamente em nome dele, já que decidiu ter a sua contribuição previdenciária calculada pela folha de pagamentos e sofreu retenção sobre a comercialização da produção? É outra situação que não tem previsão legal. Isso não existe. Essa possibilidade de você ter sofrido uma retenção indevida e simplesmente utilizar 50% do crédito. Aí eu te pergunto, mas como é que você vai usar esse 50% do crédito lá na DCTF-Web? Lá no E-Social, por exemplo, eu só tenho como fazer o débito a partir do evento 1260. Mas então, Elielto, por que você colocou essa pergunta aqui? Porque se eles me responderem sim, eu entro com um pedido de ressarcimento com base na instrução normativa que trata do ressarcimento de valores que foram recolhidos indevidamente. Ok? Continua aqui essa pergunta dizendo o seguinte. Nesse caso, e sendo possível essa dedução, como proceder na DCTF-Web, já que a mesma não prevê esse tipo de dedução? Seria um processo a ser realizado via Perdecompweb? Eu sei que é, mas eu quero que a Receita Federal nos responda para que a gente possa ter um embasamento e dizer, olha, já que aconteceu isso aqui, o procedimento é esse aqui. Isso está claro e objetivo lá na Instrução Normativa 2055, que trata dos processos de ressarcimento, compensação, enfim. Sexta pergunta. A GPS ou DARF da DCTF-Web deverá ser recolhido pela empresa adquirente em nome somente do produtor rural 2, que sofre retenção de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural? Não se percam, o produtor rural 1 optou pela folha, o produtor rural 2 manteve-se sobre a comercialização da produção. E aqui um aluno até me perguntou, quando eu apresentei isso na nossa aula da consultoria tributária que nós temos do produtor rural, ele perguntou, mas Elielto, por que você colocou GPS aqui, DAF?
porque isso aconteceu também num período em que ainda existia GPS. Então, sendo possível resolver isso para a DCTF Web, também vai ser possível resolver para a GPS. Então, nossa pergunta aqui foi essa. Vou repetir a pergunta 6. A GPS ou DARF deverá ser recolhido pela empresa adquirente, né, em nome somente do produtor rural 2, que sofre retenção de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural? Eu entendo que sim, porque o outro é optante pela folha, então ele não pode sofrer retenção de 1,3, até pode sofrer de 0,2, mas de 1,3 não pode. E no caso daquele que é optante pela folha, o senar dele tem que ser recolhido em guia avulsa. Pergunta 7. Como o produtor rural 1, que decidiu ter sua contribuição previdenciária sobre a folha de salários, deve pagar o seu valor proporcional referente à fazenda contenda, proporcional ao seu percentual de participação na parceria rural, ou seja, patronal de 10% igual a 50% de 20% do patronal, e o percentual referente ao custeio do acidente de trabalho, que está lá no inciso 2 do artigo 22 da 8.212, nos mesmos moldes de proporcionalidade anteriormente citados? Ora, ele vai pagar 20% sobre o todo? Ou ele vai pagar 50% do total? Como é que fica essa questão dos percentuais? A legislação também é omissa em relação a isso aqui. Entendo eu que uma vez que ele optou pela folha de pagamento, ele paga 20% sobre folha de pagamento normal lá, sem nenhum desconto ou mudança. E oitavo, última pergunta. Tendo em vista a forma de sua aplicação, todos os questionamentos acima, como seriam aplicados ao Senar, previsto no artigo 6º da Lei 9.528/97. Esse aqui eu coloquei apenas pro forma, mas a gente sabe que aquele que é optante pela folha continua sofrendo retenção de fundo rural, ou melhor, de Senar a 0,2%, e é pago em guia avulsa por aqueles adquirentes que são subrogados e obrigados à retenção e recolhimento. Agora, e aquele que não é optante pela folha, Leandro? Ele sofre retenção normal, o adquirente escritura, o adquirente que é obrigado a reter escritura na sua FDRINF, evento R 2055, DCTF Web e paga para o governo. Simples assim. Então esse foi o outro vídeo que eu falei para vocês a respeito desse assunto. Nós acreditamos que a maioria das empresas desse país que tem essa situação de dois produtores rurais, um optante e outro não optante, está fazendo tudo em nome do produtor rural, a qual a nota fiscal era emitida. Então, por exemplo, imagine que é o Elielton e o Paulo nessa parceria rural. A nota fiscal está em nome do Elielton e outros, ou Elielton e demais. O que é que eu tenho visto, notado e perguntado aos meus alunos nos treinamentos ou durante as aulas que nós fazemos de consultoria tributária? É que eles estão colocando isso em nome do Elielton, porque é o nome que está na nota fiscal. Entendo eu que isso está errado. Se existe uma parceria rural, e aí a Receita já diz o artigo 25 da Lei 8.212 de 91, a parte que cabe ao Elielton, que é base de cálculo para o fundo rural nessa parceria. Então isso aqui, vamos também esperar a resposta da Receita Federal e tomara que esteja saindo tudo corretamente. Assim que sair a resposta, nós vamos trazer novamente esse assunto para que vocês possam ver como resolver essas questões. Vocês viram que nós fizemos 8 perguntas em cima dessa situação, que é o seguinte: fundo rural em uma parceria rural e a sua escrituração no E-Social de produtores optantes e não optantes pela folha. Como é que eu resolvo isso? Tá bom? Esse foi o nosso segundo vídeo em relação a esses assuntos das consultas formais. Agora, na sequência, nós teremos o terceiro vídeo. E o terceiro vídeo, o assunto será o fundo rural e a parceria rural no E-Social. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então não perca o próximo vídeo para você ver o que traz essa situação do vídeo 3, tá bom? Não esquece de citar alguns colegas aqui nos comentários do Instagram ou do Facebook. Compartilha, salva, que é para a rede social entender da relevância. Vou colocar aqui também nosso WhatsApp, se você quiser uma cópia dessa consulta formal. Não esqueça, a gente manda para você, claro, retirando os dados do produtor rural, para que você possa discutir e debater junto com seus colegas na sua empresa, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!